O colisor de partículas, o LHC, ele afetou ao mesmo tempo, criando o efeito Mandela, aquela impressão de que as coisas e as lembranças do passado mudaram? Será que ele pode nos colocar dentro de uma outra realidade paralela, como dizem? Conseguimos mesmo cocriar a nossa realidade? Diante de tanta destruição da natureza pela ignorância humana, como fica a natureza agora? Seja muito bem-vindo a mais um Pava e Hélio Responde neste maravilhoso sábado que eu espero que seja para vocês. Lembrem-se de deixar aqui embaixo as suas perguntas para o próximo Pava e Hélio Responde do sábado que vem. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Se você gosta do quadro, deixe o seu like. E a primeira pergunta de hoje é da Jaqueline Tribes. Pava, fala do acelerador de partículas. É verdadeiro o efeito Mandela? Obrigado e até mais. O efeito Mandela consiste de que muitas pessoas acreditam verdadeiramente lembrar de algo que elas dizem que aconteceu realmente no passado, quando na verdade não aconteceu ou aconteceu de forma diferente. E está relacionado por aí de que o acelerador de partículas, o LHC, colidindo átomos, e bárions e prótons lá no grande acelerador, teria ocasionado uma troca de realidade paralela, onde então nós entramos numa realidade onde aquele passado realmente era diferente e mudou. Como estes exemplos aí. A maioria das pessoas lembra de uma pintura do rei Henrique, o VIII, com uma perna de peru na mão. A maioria se lembra de ter visto em livros, na história e tudo mais, mas essa pintura literalmente não existe em local nenhum, em nenhum registro. Muitas pessoas não lembram de Agatha Christie ter sido encontrada depois do seu desaparecimento, mas ela foi. Em Star Wars, a famosa frase "Look, I am your father" nunca existiu, quando na verdade a frase é "No, I am your father." C-3PO é lembrado como sendo todo dourado, quando na verdade ele sempre teve uma perna prateada. Carmen Sandiego, o personagem do desenho animado, é lembrada como tendo um casaco amarelo, muito antes do vermelho. A música de cantar junto de Fred e Roger é um belo dia no bairro, e de fato essa não é a letra é um belo dia neste bairro. A maioria das pessoas lembram de Sinbad estrelando como um gênio em um filme chamado Shazam, mas aparentemente este filme nunca aconteceu. As pessoas também dizem ter diferentes memórias das localizações de países em relação aos outros. Muitas pessoas achavam que Os Incríveis 2 já havia sido lançado há muito tempo antes de ser lançado. Muitos juravam já ter visto o logotipo da Volkswagen, que aparentemente nunca teve um traço no meio, segundo a muitas pessoas. Ele sempre foi como é hoje. Por que o LHC teria um poder assim e será que realmente ele está atrapalhando a nossa realidade, a nossa vida, colidindo átomos a velocidades muito próximas à velocidade da luz? Eu já cheguei a acreditar que o LHC teria o poder de nos catapultar para uma realidade paralela muito próxima. Por quê? Porque a gente sabe que os átomos eles têm multiposições e pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, segundo experimentos que a gente conhece. E até mesmo é o princípio dos computadores quânticos, onde eles podem assumir múltiplas posições em vez de só 0 e 1, e assim o computador quântico será muito mais potente do que o original. Dizem que este processador processa em realidades paralelas muito próximas à nossa e trazem todas as informações para esta, de forma a processar muito mais em menos tempo, como você pode ver neste vídeo aqui do canal. Imagine that there really are parallel universes out there, and now imagine you have two. In a quantum computer, that device can be in this strange situation where these two parallel universes have a nexus. We can dive into them and grab their resources and pull them back into ours. Mas, Hélio, então o que eles fariam com isso? Qual seria o grande plano deles com o LHC? Seria que, devido a este outro vídeo aqui, porque eles fazem rituais muito feios lá no LHC. Existe uma coisa assim, muito pesada lá em volta, com coisas que a gente não é bom nem falar. Então acredita-se que eles estavam tentando com que, ao colidir um átomo e quebrar um átomo, a gente consiga pular para uma dessas realidades paralelas que eles acessam. Sim. E eles queriam conduzir qual realidade paralela nós iríamos passar, baixando o máximo possível a vibração durante o momento das colisões, fazendo rituais literalmente macabros ao redor do LHC, como é comumente visto por aí. E então eles tentariam fazer isso, e muitas pessoas também acreditam que a razão do tempo estar mais acelerado seria também esta mudança de realidades através das colisões dos átomos ocorrendo no LHC. Hoje em dia eu já não penso mais assim, hoje em dia eu não acredito mais em nada disso.
Tudo muda, né, Pava? Tudo muda. Hoje em dia eu não acredito mais em nada disso, porque a gente já percebeu que o princípio é outro. Eles a toda semana encontram novas funções para o LHC e encontram partículas cada vez menores e novos prêmios Nobel são entregues a novos cientistas. Então eles descobrem no próximo mês uma nova partícula, subpartícula ainda, quando no meu filosofia, no meu acreditar, a aproximação deveria ser outra, deveria ser encontrar o padrão da divisão do universo para termos a chave, como nesse outro vídeo aqui. Que já foi encontrado. Então, não se preocupe com o LHC mais uma vez, certo? O que está acontecendo neste exato momento no LHC é que ele está parado para ser ampliado, porque eles já chegaram no máximo que o LHC consegue chegar de dividir as partículas e perceberam que eles precisariam, pela terceira vez, ampliar ainda mais o acelerador para chegar a partículas ainda menores. Trilhões, são 3 trilhões de dólares americanos apenas para a reforma de ampliação. E o efeito Mandela, no meu ver, não é causado por ele e também não existe. Eu já cheguei a acreditar no efeito Mandela, como neste vídeo aqui. Porém, hoje em dia, minha visão é outra mais uma vez. Eu atribuo essa impressão das coisas terem sido alteradas ao longo do tempo devido a alguns fatores. Encobrimento do governo para diversos casos, né, porque isso acontece, muitas histórias acontecem, mas que é imprópria para o governo que a população descubra. Então, ele através de mídia, né, outro modo, manipulação de mídia, faz com que a história vá sendo um pouco diferente, vá sendo contada de uma nova forma, seja contada de uma nova forma e só a nova forma seja falada e uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. Então, restou a leve impressão de que era diferente, mas não é. Conta aumenta um ponto também, a coisa se deturpa, né? Então, no meu ver, esses são os fatores. E também existe um outro fator, 2 outros fatores. Primeiro, a autoconfusão da sociedade, que ela pode literalmente se confundir, né? E um grupo de pessoas se pensa, tá fraco na memória, e alguém disse assim, realmente é, né? Mas era ou não era, né? Daí não sabe se era ou se não era. E como, por exemplo, o caso do ursinho, tem a história do ursinho Barnstein, que muitos conheciam e juravam que era o ursinho Barnstein, e hoje sabem que o ursinho é Barnstein, lá nos Estados Unidos. Mas por que tem isso aconteceu? Isso foi porque, na época, havia problemas de raça contra, como que é o que te chamam, por causa Islâmico? Islâmico. Tinha um problema de raça contra a população islâmica e então os pais não se sentiam confortáveis em falar e chamar o ursinho de Barnstein, por puxar o sotaque, entende? E então o ursinho passou a ser Barnstein, tá? Mais parecido com o Frankenstein, que estava tudo ok. Então, outros motivos. E também, como a gente vê das logomarcas de empresas, todas as empresas mudam suas logomarcas ao longo do tempo, né? A Volkswagen pode ter tido essa marca aí, essa logo que você está vendo, e pode ter mudado ao longo do tempo, e muitos conhecem por essa, muitos conhecem por esta, né? E podem ter as duas existido. E tem uma terceira causa, Hélio. Outra? Que é a do inconsciente coletivo. É o que eu ia comentar agora. Talvez seja uma das principais causas. Que é a falsa memória coletiva. A gente pode ter assim, uma percepção do campo a mais na mentalidade, né? E alguma coisa pode ter chegado muito próximo de acontecer na realidade, aconteceu nos astrais, aconteceu por volta, próximo de nós, mas o que aconteceu na realidade física foi um pouco diferente. A manifestação foi um pouco diferente do que a origem, do que no extrafísico. A gente sabe que tudo que existe aqui é reflexo de lá, né, do extrafísico. Pode estar no inconsciente coletivo uma coisa um pouco diferente e criar mesmo essa confusão. Então, para mim, gente, eu não acredito realmente no efeito Mandela. Eu acho que é por alguma destas causas e também não devemos nos preocupar com o LHC. Eu acho que ele vai voltar a trazer grandes prêmios Nobel quando a reforma de 3 bilhões for completa, mas eu não sei qual uso realmente a nossa ciência dará para esses experimentos. Espero que o efeito Mandela que aconteça é o de Nelson Mandela, né? Que ele acabou com o apartheid, com a descriminalização, pelo menos propôs isso, e espero que isso sim se estenda para todo o planeta. E tu sabe que foi por causa dele a origem do nome. Imagino que sim. Porque tudo iniciou com ele, né? Porque muitas pessoas acreditavam e juravam de pé juntos que ele tinha morrido. Que ele desencarnou em 1980 na prisão. E houve tumultos e foi transmitido em rede nacional, todo mundo acredita. Porém, ele morreu, na verdade, em 2013, em casa. Então, aí está a origem do efeito Mandela, do nome efeito Mandela. Que, na minha visão, realmente ele não acontece. E também não acredito que o LHC seja capaz de nos transportar para realidades paralelas próximas, por mais que eles tentem. Eles tentam.
Jonathan dos Santos Gonçalves diz assim: diante de tanta destruição da natureza e de tamanha ignorância humana, eu gostaria de saber como fica a nova era, né, a era de Aquário. Isso faz parte do processo? Gratidão pela resposta. A 10ª lei do universo nos diz que tudo está certo. É difícil, né, a gente aceitar a primeira mão que tudo está certo, mas a natureza ela é muito sábia. É assim como muitas pessoas trouxeram novas verdades e quando elas falaram, quando elas estavam vivas, ninguém aceitava, né? Ninguém falava que elas estavam certas, mas só depois de um tempo que perceberam que sim, aquelas pessoas estavam certas. E assim é também com as leis universais. A gente está vivendo um momento, a gente pode não perceber que isso está correto, mas lá na frente, quando tudo tiver passado, a gente vai perceber que precisava ter acontecido aquilo para chegar numa nova modalidade, chegar num novo formato desse viver, né? Então realmente tudo está certo. E pergunta da natureza, como que ela vai se comportar, como ela vai estar. A gente sabe que a natureza ela tem capacidades curativas, assim como a fênix mágica de que se recompõe das cinzas. A nossa terra também, né? Toda nossa cura é propiciada por ela. E a natureza é tão sábia que ela proporcionou mais um grande aprendizado para nós, para a humanidade. Poderia ser, Hélio, que o homem tivesse de vez esquecido de falar de ecologia, de natureza, de preservação, né? Olha quantas pessoas no mundo já se mobilizaram para a ecologia por causa deste efeito. Inclusive uma empresa parou de comprar couro do Brasil, comprava milhões de toneladas de couro do Brasil, por insegurança quanto aos danos ambientais, a conscientização que gerou o meio ambiente, que é o que nos mantém vivo, né? E a natureza ela faz isso de um modo muito amoroso, ela gera essa consciência em nós. E ela é muito inteligente, Hélio, porque por mais que a gente tenha colocado fogo nela para fins, enfim, ela ainda assim, o resíduo dela próprio é alimento dela. Ou seja, toda a cinza gerada pela queimada, cinza é um dos melhores adubos que existe. Então, tanto a cinza que foi pelas chuvas e caiu nos oceanos vai alimentar a fauna subaquática. As que foram levadas pela chuva também, que vai pelos rios, vão alimentar todo o caminho da fauna dos rios. Então ela vai, por mais que a gente tenha feito um ferimento nela, outras áreas serão adubadas, pelo menos. Florescerão. E em algum tempo esta área será renovada. E esta ferida que o Pava colocou, fruto da ignorância humana, ainda assim toda a doença, toda a ferida, ela tem um propósito de trazer a consciência, né? Quando surge em nós uma ferida, uma doença, seja, não sei, qualquer doença que seja, ela simplesmente aparece para que a gente possa olhar para aquela doença, entender e curar, né? E é o mesmo que está se apresentando agora, para a gente olhar para essa nossa ignorância, transformar com conhecimento e dar um novo direcionamento. Tudo se transforma porque perde a sua funcionalidade. Como perdeu a função queimar e destruir, a gente já entendeu, a gente já transformou, não tem por que mais se apresentar isso. E aí vem a Era de Aquário que você comentou ali na pergunta, né? Então sim, faz parte desse processo. E estranho dizer, mas inclusive auxilia. É a natureza nos dando a outra face para que a gente aprenda. Muito bonito. Como foi tu que falou isso ali no teu vídeo? Foi. Nesse daqui. Então, o que a natureza não faz por nós, né? Claro, além de nos manter vivos. e muito mais que isso, mais do que ela fazer por nós, nós somos a natureza manifestados. Porque nós somos seres da natureza. Nós viemos dela e nós retornaremos a ela. Nós, eu digo o nosso corpo, né? Mas o nosso ser também. Hélio, isso me conjuminou aqui com a próxima pergunta. A pergunta da Laura Couto é assim: as colônias espirituais vão deixar de existir? E a resposta é que sim, vão deixar de existir. Todinhas. Um dia, assim como tudo. Tudo vai se transformar, né, gente? Tudo que nasceu, necessariamente vai deixar de ser, né? Vai perecer, vai morrer no mundo das formas, no mundo da manifestação da dualidade, que nasce, cresce, chega a seu ápice, declina e morre. Nós também, em biologia, né? Mas em espírito é diferente, em matéria sim. Mas nosso espírito também, ele vai se desfazer de muita coisa no caminho, inclusive uma das coisas que vamos deixar é a nossa personalidade. E até porque também essas realidades astrais, elas são matéria, né? Apenas variam em frequência, mas são matéria, e tudo que é matéria deixará de existir. E elas vão deixar de existir quando? Quando não tiverem mais função. Lei número 5 do universo. O universo é sábio, assim como a natureza, né? A natureza é fruto dele. Cícero Assad diz assim: Hélio, fala a verdade, de forma objetiva e direta.
Então já me colocou contra a parede, agora eu tenho que falar o objetivo diretamente. Você acha que conseguimos realmente cocriar, mas realmente maiúsculo, cocriar a nossa realidade? Não se levaria em consideração o karma ou merecimento, de acordo com as vidas e experiências passadas? Clara e objetivamente, eu tenho certeza que nós cocriamos a nossa realidade e não podemos cocriar, mas como estamos cocriando ela justamente neste momento, aqui e agora, com as nossas condutas, com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que sentimos. As experiências passadas, de vidas passadas interferem mais ou menos no caminho. Mas o que principalmente interfere é as escolhas desta vida, não de vidas passadas. É aquilo que eu estou fazendo hoje que vai gerar a minha realidade amanhã. Não aquilo que eu fiz há 2000 anos atrás. Porque aqueles karmas eu já aprendi, então deixaram de ser, se transformaram. Mas o que é necessário hoje, ele eu faço de forma hoje direta. E transformo amanhã. Para encerrar então, né? Até quando que nossos karmas da vida passada atuam? Até quando a quinta lei disser. Porque a quinta lei é a lei da funcionalidade. Enquanto eles tiverem funcionalidade, eles vão atuar. E eles vão deixar de ter funcionalidade quando você aprender e com eles evoluir e não correr mais risco de cometer as coisas que cometeu, né? Isso se chama o chamado expiações do passado. É para punição? É para castigo? Não. Para evolução, para instrução, para ascensão. Ele tem uma função de evolução. Muito bem. Que é a terceira lei, tudo evolui. Tô falando demais das leis, né? Essa semana. É que cada vez cai mais a minha ficha, olha, de que nada escapa. Mas nada escapa à lei. Já diria Hermes. E a lei, ela é tão fantástica que pode se escapar à lei. Tudo pode escapar à lei, mas daí não dá certo. É que nem a lei da aerodinâmica. O avião pode ser quadrado, só ele não vai voar. Verdade. Poder pode. Tudo pode. O universo é liberdade, né? O amor é liberdade. Nos dá as possibilidades de escolher aquilo que nós quisermos. Exato. Só que dependendo. Muito bem, pessoal. A gente espera que você tenha gostado do Pava e Hélio Respondem. Deixe suas perguntas aqui embaixo e dê o like se você gostou para que a gente saiba, tá bom? Então, se você não é inscrito, também você pode se inscrever. E eu agradeço a inscrição de todos que são inscritos no canal. Tenha um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!